deputado federal momentaneamente exercendo a Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e aqui representando o titular da pasta, que é a doutora Andréa Figueiredo. Se ele está momentaneamente afastado da Câmara, é possível que, num período bem próximo, ela retorne para continuar a sua trajetória em defesa dos interesses do Ceará. Saúdo também o presidente do PSDB no Ceará, Carlos Matos, que foi aqui referenciado pelo senador Tasso Gereissati, realçando os seus atributos como homem público. Queria que saudar também, há poucos instantes aqui presente, o secretário da Fazenda, Mauro Filho, que afastado da Assembleia para cumprir uma outra missão no Poder Executivo. Queria saudar esse grande educador, que é o professor Tales de Sá Cavalcante, que, vindo a esta casa exatamente, ele deve recordar a figura austera do seu saudoso tio, o deputado Walter de Sá Cavalcante, e, evidentemente, por natural extensão, seu próprio pai, o grande líder e educador também, Ari de Sá Cavalcante. Quero saudar o presidente da União dos Vereadores do Ceará, o vereador Deusinho, que aqui está presente, e, naturalmente, o presidente do PMDB Jovem, Domingos Neto, que aqui representa as forças PMDBistas da juventude, mas representa também, por natural extensão afetiva, o seu próprio pai, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Domingos Aguiar Filho. Senhoras e senhores demais convidados, diria a Vossa Excelência, senhora presidente, que é um motivo de muita emoção voltar a essa mesma tribuna. Se mencionei no momento que aqui cheguei, na grande arrancada de 75, ela volto sempre impregnado de emoção, porque aqui vivemos episódios históricos inapagáveis. O recesso do Congresso Nacional, quando nós já nos achávamos em plena fase de abertura política, mesmo lenta e gradual, como naquela época, era assim que o grande líder Petrônio Portela costumava mencionar aquela fase de abertura lenta e gradual, como tive também no segundo mandato a oportunidade de enfrentar dificuldades institucionais e procurei fazê-lo correspondendo às expectativas do povo cearense e, naturalmente, do próprio povo brasileiro. Na próxima, diria então que aos presentes que as razões sobradas teve a senadora Patrícia Saboia em promover a presente sessão de homenagem à Associação dos Jovens Empresários do Ceará, que comemora 20 anos de profícua atuação dentro de estilo marcadamente inovador, que garante à entidade o respeito e admiração dos nossos conestaduanos, sobretudo porque uma pleiade vontadosa se dispôs a trabalhar pelo nosso desenvolvimento dentro de padrões éticos inarredáveis. No passado mais recuado, em meio a princípios assemelhados, o SIC, e isso foi lembrado pelo senador Tasso Gereissati há poucos instantes, adotava posicionamento que buscava a renovação de quadros entre os que dirigiam as nossas associações de classe, vinculadas à indústria, ao comércio, aos serviços e à agricultura. Já naquela época, despontava, dentre outras figuras, o hoje senador Tasso Gereissati, com assento nesse plenário, após haver cumprido mandatos de governador e se projetado nacionalmente por seus méritos incontáveis que o tornaram figura paradigmal de lideranças políticas autênticas. Patrícia Saboia, e agora a referência naturalmente óbvia, obrigatória, compulsória, a senadora Patrícia Saboia, por sua vez, alcançando renome em todo o país, ao abraçar causas como a defesa da criança e do adolescente, traz consigo, com o natural ajustamento à nossa época, os ideais do seu saudoso avô, cujo nome eu pronuncio nesse instante com profunda emoção, o senador Plínio Pompeu de Saboia Magalhães, cujo centenário de nascimento comemoramos nesta augusta casa
quando exercia eu a chefia do Poder Legislativo no biênio 91-92. Ressalte-se, por indeclinável registro de coincidência histórica, que os 20 anos da AGE, João Rafael, os 20 anos da AGE, coincidem com o vicênio de promulgação da Carta de 5 de outubro de 1988. Esta carta, senhor governador Pinheiro, esta carta da qual me honro de haver sido o segundo signatário, antecedido apenas pelo extraordinário brasileiro Ulisses Guimarães, responsável pela reconstrução do Estado Democrático de Direito entre nós. E a preceituação de nossa lei magna inspirou o surgimento dessa instituição, sobretudo porque ambas buscam consolidar indestrutivelmente o sentimento de cidadania, cada vez mais arraigado entre todos os segmentos conscientizados da sociedade civil organizada. Somente esse parâmetro de atuação incessante seria justificativa bastante, senhores convidados, seria justificativa bastante para que eu voltasse a esta mesma tribuna quando, na da outra casa do Parlamento, busco cumprir, com a mesma disposição e assiduidade, o mandato que o eleitorado do Ceará me conferiu esses mais de 40 anos de efetivo exercício em todas as hierarquias do Poder Legislativo. Recordo com absoluta precisão que há 4 anos, quando se principiou a discussão da reforma política, participei de longo debate com os então diretores da AGE. Relembro esse fato para os registros atuais da AGE, oferecendo-lhes esclarecimentos sobre as linhas mestras que deveriam pautar a nova sistemática eleitoral e partidária, ainda lamentavelmente pendente de deliberação conclusiva por parte do Congresso Nacional. E naquela ocasião, veio-me, em meio à extrema acuidade, a pergunta dos pertencentes à AGE naquela ocasião, a pergunta sobre como os mandatos poderiam ser efetivamente legitimados, distanciando-se da influência nefasta do poder econômico. Alguns anos depois, posso afirmar nesse augusto plenário, no qual pontificam figuras estelares, como a secretária desta casa, Patrícia Saboia, como Tasso Gereissati, como Inácio Arruda, como José Neri, que nós do Ceará emprestamos ao Pará para que ele também ali defendesse os legítimos interesses nacionais. Essa casa, dirigida pelo competente e experimentado homem público José Sarney, diria, portanto, agora que a reforma política não pode mais ser delongada, sob pena de frustrar essa expectativa da opinião pública do país. É muito provável, senhoras e senhores, senadores e deputados aqui presentes, é muito provável que nas próximas horas, quem sabe se não estou trazendo nesse momento uma notícia de palpitância inquestionável. É muito provável que nas próximas horas comece a tramitar projeto com tão nobre objetivo, escoimando-se os novos pleitos, já a partir de 2010, da nefasta influência do poder econômico descaracterizador da vontade soberana do eleitorado. Ao deixar a capital da República, senhores jovens empresários, os jovens que aqui estão liderados pelo Leonardo, pelo João Rafael, já levam consigo a certeza de que a ânsia reformista, sob esse aspecto crucial, haverá de transformar-se em inadiável e efetiva realidade para avigorar os nossos rumos democráticos. Essa é a mensagem, senhoras e senhores, digníssimas autoridades, senhor representante da Marinha Brasileira, demais autoridades, essa é a mensagem calorosa e efusiva que possa transmitir a esses líderes que vivenciam o embalo de puras e acrisoladas aspirações,
A maior delas, a de colaborar para inadmitir quaisquer retrocessos em nossas convicções patrióticas.